Vamos ler até o versículo 2 apenas, tá bom? Só para a gente dar a introdução. Jesus. Amém? Senhores, os vossos servos fazei o que for de justiça e equidade, sabendo que também tendes o Senhor nos céus. Ou em outra versão, senhores, tratem os seus servos com justiça e igualdade, sabendo que também vocês têm o Senhor no céu. Até aí. Pai, em nome de Jesus, ó Deus, eu coloco diante do Senhor, ó Deus, a minha vida, coloco diante do Senhor a tua igreja. Venha seu teu Espírito, Deus, ó Pai, abrir as nossas mentes, nossos corações, para que possamos receber o que o Senhor tem para derramar nas nossas vidas nessa manhã, ó Pai. Repreendemos todo o mal, toda a distração, toda a seta de Satanás, tudo aquilo que vem impedir, ó Deus, que a sua palavra seja ministrada, que possamos sair aqui desta manhã edificados por Ti, em nome de Jesus. Poder se assentar, igreja. Irmãos, eu não estou me sentindo muito bem, tá? Mas Deus vai conduzir essa palavra, em nome de Jesus. Estou 100% não, mas como a pastora Pamela disse, Deus está no controle. Então, a palavra dele será ministrada. Quem aqui foi edificado até aqui, irmãos? Os 3 primeiros capítulos de Colossenses. Foi uma bênção, né? Hoje nós vamos encerrar com o capítulo 4 de Colossenses. A carta do apóstolo Paulo aos Colossenses, irmãos, apresenta a supremacia de Cristo. Ao longo da carta, Paulo mostra que Cristo é... O que o Camilo ministrou? O que foi uma palavra que mais vocês guardaram da pregação do Camilo? É suficiente. Eu acho que até na verdade é um resumo de Colossenses, irmãos. Paulo quer trazer para nós que Jesus é o suficiente. Jesus é soberano e central sobre todas as coisas. Então, Paulo, na verdade essa instrução que a gente vai ver aqui no capítulo 4, Paulo iniciou lá no capítulo 3. E agora ele traz essa verdade que ele estava instruindo desde o capítulo 3, agora para a prática. Vamos dizer assim, eu estava ensinando aqui na teoria. Agora vamos colocar isso na prática. O evangelho, irmãos, não pode ficar apenas no campo das ideias. Ele alcança nossos relacionamentos, nossa oração, nossa maneira de falar e nossa convivência com nossos irmãos em Cristo, com a igreja. Uma pergunta que eu gostaria de fazer aqui para a gente iniciar. E se alguém observasse a minha vida de perto, conseguiria ver o evangelho na prática? Faça essa pergunta para você mesmo, irmãos, para a gente iniciar. Se alguém olhasse para mim, sem eu falar nada, só observasse a minha vida, será que essa pessoa conseguiria enxergar o evangelho na prática? O apóstolo Paulo vai nos ensinar isso, irmãos, que o evangelho é na prática. Como a gente leu no capítulo 4, versículo 1, senhores, tratem os seus servos com justiça e igualdade, sabendo que vocês têm um Senhor no céu. Paulo vai trazer a nossa relação diária, irmãos. Ele mostra que a fé em Cristo muda o comportamento dentro das estruturas sociais existentes. Sim, por exemplo, no trabalho, em casa, na igreja, com os funcionários. De repente você é um líder de uma equipe no seu trabalho, você é um empresário, você é um funcionário. O evangelho tem que mudar radicalmente aquela estrutura, porque você faz parte dela. No papel de chefe, por exemplo, se o Senhor colocou você no papel de líder de uma equipe, irmãos, seja no trabalho, seja no ministério, seja numa igreja, irmãos, você deve tratar todos como seres humanos. Não pode tratar os outros como máquina. Independente que você está no papel de liderança, o seu papel ali é encorajar, é liderar. Mas liderar muito mais com exemplo, não apenas com cobranças vazias. E a forma também, né, irmãos?
São seres humanos igual a você, independente que você está no papel de liderança, que você às vezes até ganha mais que ele no seu trabalho, aquela pessoa ainda continua sendo um ser humano como você, uma criação de Deus como você. Senhores, tratem os seus servos com justiça e igualdade, sabendo que vocês também têm um Senhor no céu. Às vezes você pode ser até o empresário, até o diretor daquela empresa sua que você criou, enfim, com o seu esposo, com a sua esposa, com o seu marido. Mas existe ainda um Senhor sobre a sua vida, irmãos, está lá no céu. E iremos prestar contas diante dele. Mesmo que você seja um pastor, irmãos, um líder da igreja, devemos tratar todos muito bem, com cuidado e respeito, sem nenhuma superioridade ou autoridade demasiada. Se for para exortar, irmãos, se for para direcionar, que é o nosso papel, principalmente dentro da igreja, mas que seja em amor, em verdade, mas em amor. Alguém aqui já teve um chefe, irmãos, arrogante, prepotente, snob? Eu já tive. Vai saber se está gravando ao vivo, né? Eu nem vou falar que eu tenho. Ops, já saiu. E é difícil, irmãos. Oh, Jesus, é difícil. Quanto tem que orar, irmãos. Aí você vai lá e fala com a sua esposa, ela fala, você não esquece que você ainda tem que amar ele ainda. Falou, oh, Deus. É difícil até de conviver, né? Mas se Deus colocou nós naquela estrutura social, tem que ser mudado, irmãos. Estive essa semana na feira em Ribeirão Preto, uma feira do agro, a maior feira do agro da América Latina, chama AgriShow. E aí ficamos a semana toda. Bom, eu fui para lá no domingo, né, por isso que eu não estive no culto, e voltei na quinta-feira. E assim, se a gente acha já que é pouco conviver com o chefe, imagina, você tá com o chefe durante o dia inteiro na feira e à noite ainda no hotel, né? É uma bênção, é o dia inteiro. Você toma café com o chefe, né, passa o dia com o chefe, janta com o chefe. Mas eu vou falar para vocês que de certas formas Deus preparou algumas coisas que melhorou em relação ao nosso relacionamento. Porque lá eu tive a oportunidade de levar ele para visitar um stand de um cliente meu. Cliente lá de Araçatuba, longe pra caramba. E o stand que ele montou esse ano foi o maior stand que ele tinha feito até então na feira. E eu fui lá ver antes, claro, né? E eu olhei lá os equipamentos deles, praticamente 99% com peças nossas, que eu forneço, que a nossa empresa fornece. Tudo, irmão, tudo que você imaginar, tinha lá. Fluid Power Hydraulics. E eu tive a oportunidade de compartilhar com ele, ele falou, né, vou lá Vincinho olhar. Vou até levar um americano lá, que é um dos nossos distribuidores dos Estados Unidos, da Danfoss. Chegou lá e ele ficou espantado, irmão. Ele ficou espantado. O americano foi lá e olhou para ele e falou, olha, parabéns, hein? Praticamente é um stand de vocês aqui. Tem todas as peças, todos os equipamentos. Aí ele ficou todo cheio. Aí na hora indo embora, ele falou, belo trabalho por esse cliente, viu? Parabéns. Falei, receba. E isso, irmãos, mudou a conduta dele comigo. Querendo ou não, mudou. Às vezes você está lá dentro, né? O patrão está lá dentro e só vê os números, mas não consegue ver de fato aquilo, né, fisicamente. Lá ele conseguiu ver o fruto do meu trabalho. É o cliente mais longe que tem, irmãos. Às vezes eu levo 7 horas para chegar lá. Mas graças a Deus, Deus honrou, irmãos. Então, se Deus está colocando você numa estrutura social, irmãos, aquilo tem que ser impactado, tem que ser mudado. Já disse um pouco sobre o papel de liderança e de funcionário também. O contraponto disso é no papel de funcionário. Também devemos trabalhar, irmãos, com entusiasmo e dedicação, como o nosso supervisor fosse o próprio Jesus Cristo. Independente que a gente tenha um patrão desse que é uma bênção, lembre-se, o meu patrão mesmo é Cristo. Eu devo honrar a Ele. O meu testemunho aqui é para Ele, para a honra e glória dEle. Ou você é daqueles funcionários que se o patrão não está, você dá aquela enroladinha. Chega atrasado no trabalho, enrola, não produz. Aí se o chefe chega, né? Já lembrei nas minhas épocas de produção, já procura uma vassourinha para começar a varrer, né?
Fazer que está trabalhando. Não, nós devemos trabalhar mais que todo mundo, irmãos. Mais que todo mundo. Nós devemos ser exemplo. De novo, trabalhe como seu chefe fosse próprio Deus, irmãos. Devemos ser exemplos de conduta para este mundo e para essa sociedade corrompida. Nada de jeitinho. Repreende o jeitinho brasileiro da sua vida, irmãos. Põe a mãozinha na sua cabeça assim e fala: sai, jeitinho brasileiro da minha vida, em nome de Jesus. Porque isso é um mal, isso é uma vergonha internacional, irmãos. Todo mundo conhece o jeitinho brasileiro. O que é enrolar, irmãos? É passar a perna nos outros. É isso que é o jeitinho brasileiro. Se orgulhe não. É feio, é mau testemunho. Então, irmãos, não basta cantarmos sobre Cristo, pregarmos sobre Cristo, dançarmos aqui para Cristo, e durante a semana, irmãos, agirmos como ímpios que não conhecem a Ele. Não devemos esquecer que temos um Senhor lá no céu que nos vê todo o tempo. Existe um teólogo chamado Matthew Henry, irmãos, que diz assim: afirma que a justiça nas relações é evidência de um coração regenerado por Cristo. Então, quando nós agimos em justiça, nós agimos pela verdade nas nossas relações, irmãos, é uma evidência que você tem um coração regenerado por Cristo. O ponto central é simples deste primeiro versículo, irmãos. Quem reconhece que tem um Senhor no céu, aprende a tratar as pessoas com justiça aqui na terra. Continuemos, irmãos, do versículo 2 ao 4. Continuem a orar, vigiando em oração com ação de graças. Ao mesmo tempo, orem também por nós, para que Deus nos abra uma porta à palavra, a fim de falarmos do mistério de Cristo, pelo qual também estou algemado. Orem para que eu torne esse mistério conhecido, como me cumpre fazer. Coloquei segundo ponto com: a igreja avança quando persevera em oração. Paulo destaca, irmãos, 3 marcas da oração cristã, irmãos: perseverança, vigilância e gratidão. Perseverança, irmãos, é aquela oração constante, não ocasional, não por interesse. Não ora de jeito nenhum, mas aí apareceu uma necessidade, não faz propósito, sobe um monte, desce monte, jejum. Aí conseguiu alcançar aquela bênção, aquele desejo, esquece, não ora mais. A nossa oração, irmãos, deve ser constante. Orai sem cessar, diz a carta do apóstolo Paulo aos Tessalonicenses. Vigilante, irmãos, devemos ter sensibilidade espiritual. Devemos pedir isso para o Senhor. E gratidão, irmãos. Reconhecer. Está baixando o meu microfone, impressão minha? Ou estava alto demais antes, aliás? Gratidão, irmãos. Reconhecer a fidelidade de Deus. Muitas vezes, irmãos, oramos apenas quando há urgência. Muitas vezes quando estamos precisando de algo para nós, ou para nossa casa, para nossa família. Aí lembramos do Senhor, pedimos a sua intervenção, irmãos. Mas Paulo nos ensina que a oração deve ser um estilo de vida. Uma igreja que ora, irmãos, não pede apenas estratégia, pede de fato ação e direção de Deus. E mesmo preso, irmãos, Paulo vai lá e não pede conforto. Pede para orar. Ao mesmo tempo, orem também por nós, para que Deus nos abra uma porta, a palavra, a fim de falarmos do ministério de Cristo. Ele não está pedindo para que as suas algemas sejam soltas, lembrando, ele está preso. Ele está escrevendo esta carta preso, ele está passando essas orientações preso. Ele poderia muito bem: igreja, ore para que eu seja liberto, ore para que aqueles guardas sejam mais suaves comigo. O que ele ora, irmãos? Para que as portas sejam abertas, para ele continuar a pregar o evangelho. Para que portas sejam abertas, para que ele continue o seu ministério, irmãos. Por quê, irmãos? Mesmo Paulo preso, Paulo continuava pregando. Ele não achava isso impedimento, irmãos. Como já vimos nos textos, daqui já viu outros cartas.
Ele ganhou a guarda pretoriana toda para Cristo, irmãos. Quem era a guarda pretoriana? Era aqueles soldados que revezavam em guarda 24 horas sobre a vida de Paulo. Ele ganhou toda a guarda para Cristo. Ele falava, você vai ficar do meu lado aqui hoje, quantas horas, filho? Umas 8, tome-lhe Jesus. Ele podia murmurar, ele podia reclamar, irmãos. Ele só estava pedindo que Deus continue abrindo portas. O foco dele, irmãos, não era a prisão. O foco de Paulo era a missão. Charles Spurgeon, irmão, dizia que o termômetro da igreja é a oração. Mas a gente se alegra com isso ou fica triste? Eu, como dos pastores aqui dessa casa, eu fico triste. Porque é uma dura realidade. Sabe qual, irmãos, os momentos, reuniões da igreja que tem menos pessoas participando aqui? Qual que é, vaso? Lembrando o que Charles Spurgeon dizia, irmãos, a oração é o termômetro da igreja. Então esse termômetro está apontando para quê? Essa igreja está boa, está saudável? Ou ela está enferma? Meus irmãos, Paulo nos ensina que devemos perseverar em oração, e essa perseverança é uma expressão da nossa fé. Se a gente não está mais acreditando na oração, a gente está deixando de acreditar que Deus nos ouve, então? Que Deus responde essa oração? E de novo, não devemos ser apenas pedintes nas nossas orações. Você pode pedir, claro, mas a oração não serve só para pedir algo. Serve para você conversar com o Pai, se abrir com o Pai, desabafar com o Pai, entregar suas lutas, suas dificuldades. Meus irmãos, se verdadeiramente nós nos entregássemos à oração, muitos dos psicólogos e terapeutas iriam perder seus empregos. Pronto, falei. Desabafa com o Pai, irmãos. Se abre com o Pai. Se tiver necessidade, recorra, não tem problema não. Vai no psicólogo, vai no terapeuta. Estou levantando bandeira contra não, de forma alguma. Temos psicólogos na casa. É bênção. Mas o primeiro dos psicólogos, dos terapeutas, irmãos, você tem livre acesso a ele. E ele te conhece bem. Estava até conversando recentemente com o Lucas. Sabia que os psicólogos que você conhece, ele não pode te atender? Porque tem uma ligação pessoal com você, ele não pode. É verdade, Luquinhas? Carlinha. Mas o nosso psicólogo dos psicólogos é o que mais te conhece, irmãos. E ele quer escutar você. Deus responde às orações, irmãos. E mesmo se essas respostas às vezes pode considerar que demora, irmãos, ou venha lentamente, a sua fé não pode esmorecer. A sua fé não pode esmorecer de deixar de orar. A demora muitas vezes pode ser justamente a forma que Deus está operando a sua vontade para tratar você em alguma área. Quando você se sentir cansado de orar, irmão, saiba que Deus está sempre ouvindo e sempre respondendo. Talvez não da forma que esperamos, mas da forma que Ele sabe que é a melhor. Versículos 5 e 6, irmãos. Nosso testemunho alcança os de fora. Sejam sábios no modo de agir com os que são de fora e aproveitem bem o tempo. Que a palavra dita por vocês seja sempre agradável, temperada com sal, para que saibam como devem responder a cada um. Esse é bom, irmãos. Sejam sábios no modo de agir com os que são de fora e aproveitem bem o tempo. Paulo está falando aqui, irmãos, da relação da igreja com aqueles que ainda não conhecem a Cristo. Ele menciona duas áreas, irmãos. Primeira, conduta. Ele diz, sejam sábios. Como eu disse, irmãos, a partir do momento que a gente se declara que nós somos um cristão, a vigilância se torna 24 horas sobre a nossa vida.
Temos fiscais de todos os lados. Opa, você é crente, isso não pode, hein, meu? Ô, isso não pode, você está fazendo, ô, esse jeito é errado, ô, você não pode falar isso, você não pode assistir isso, ver aquilo, ouvir aquilo. Rapaz, quanto que eu escutei já disso? Falei, não, você então é um exímio conhecedor da Bíblia, né? Sabe tudo que eu não posso fazer, não, mas é o que o povo diz. Nós somos observados, irmãos. Por isso que nós devemos ser sábios. Com a forma que reagimos, trabalhamos, decidimos, tratamos as pessoas, tudo comunica Cristo. E eu chego a dizer que eu gosto sempre de refrisar, principalmente a forma que reagimos. Porque a forma que reagimos a algo é algo que a gente não planejou. O nosso dia a dia ali está controlado, está tudo, né, planejado. E quando acontece algo inesperado, pá! Como reagimos? Isso é o mais importante, irmãos. Ali que todo mundo vai ficar de olho. Opa! Olha como aquele crente reagiu, eu sabia, aquilo era só de fachada. Não sabe ele que você está ali lutando, que você está no processo, que você está se esforçando, mas que você não deixou ainda de ser... O seu velho eu, às vezes, está lá dentro, ele não matou de vez. E eu conversando hoje com o irmãozinho, irmãos, lembre, o velho eu nós temos que matar, sabe quando? Todo dia. Todo dia, irmão. Você orou de manhã, você acordou cedo, orou, já fala, Senhor, mata ele, mata. Ontem deu um trabalho terrível. Busque, irmão, sempre fruto do Espírito Santo, domínio próprio, autocontrole, mansidão, longanimidade. A forma que reagimos impacta muito, irmãos. De novo, tudo em nossas vidas comunica Cristo, tanto bom quanto mal. Oportunidade, irmãos. O apóstolo Paulo diz: aproveitem bem o tempo. Devemos aproveitar o tempo que temos, irmãos. Seja no trabalho, nos intervalos, tá, irmãos? No horário de trabalho é para você trabalhar. Hora do almoço, um cafezinho, tiver uma oportunidade, sim. Mas de novo, irmão, você está trabalhando é para trabalhar. Nossa, o pastor está falando que no horário de trabalho não é para falar de Cristo. Não, você não recebeu para você falar de Cristo, irmão. Você recebeu para você produzir. No seu intervalo, fale de Cristo. Evangelize. Enquanto você está trabalhando, cumprindo o que você foi pago, seja Cristo através das suas ações. De novo, tudo que nós fazemos comunica Cristo. Tudo. Daqui a pouco, não, pastor, fui mandado embora do trabalho porque o patrão me pegou lá, evangelizando lá. Irmão, foi o quê? No café da manhã, no almoço? Não, foi 3 da tarde lá, no alto da produção. Eu estava falando de Jesus, né, irmão? Temos que separar as coisas. Temos que ser justos e corretos. Tem transporte, irmãos. Às vezes você pega uma condução, um ônibus, um metrô, um trem. Momento de lazer. E eu quero trazer um outro exemplo da minha vida também. Retornando da feira, irmãos, eu trouxe mais 3 colegas do trabalho no carro. A viagenzinha demorou, como eu fui levar um para Sorocaba, depois eu levei outro para Taboão da Serra, eu levei outro vendedor do Rio Grande do Sul para o aeroporto, só levou 7 horas só esse pequeno trajeto aí. Aí, irmãos, chegou um certo momento, e nem partiu de mim, eu tenho que ser sincero. Tava lá com o louvorzinho rolando lá, sempre põe. E o vendedor do Sul, ele foi lá e perguntou, né? Sabia que eu era cristão, tudo. Falou, Rafinha, mas por que você não bebe? Que rola muitas bebidas nas feiras, né? Nesses eventos, hotel à noite, o pessoal bebia vinho, bebia tudo. Porque eu tenho outros colegas que vão para a igreja e bebem. E realmente, irmãos, temos irmãos em Cristo de outras denominações que bebem um vinho, bebem. Isso existe. Vocês devem conhecer também. Aí eu falei, pronto, era oportunidade. Falei, vou te contar então porque eu não bebo. Realmente, não tem uma proibição explícita na Bíblia? Não, realmente não tem. Mas é uma decisão minha de vida. Sabe por quê? Deixa eu te contar quem eu era. Lembrei da igreja. Você dá o testemunho, você tem que contar quem você era, quem você é e o que Jesus fez na sua vida. Era o pilarzinho. Você dá um testemunho rápido. Vou te contar um pouquinho como eu era. Contei um pouquinho do meu testemunho. Para todos. Aí daqui a pouco eu comecei conversando com um e eu percebi que todos estavam prestando atenção. Eu sabia que eu bebia de cair no chão, de desmaiar, de vomitar?
Sabia que a bebida era a porta de entrada para mim passar para fumar maconha e depois cheirar farinha? Nossa, você fazia isso? Eu não acredito. Falei, Jesus transformou minha vida, meu querido. Mas eu era assim. Então você entendeu que eu não aceito nada, eu não tolero nenhum gole, porque eu sei que é a porta de entrada para Satanás entrar e destruir minha vida de novo. Era na época da minha vida que eu destruía minha família, minha mãe chorava, meu pai queria arrancar meu pescoço fora. Todos os meus relacionamentos eu não honrava, eu não respeitava. Destruído financeiramente. Jesus mudou minha vida, irmãos. Eu falei, minha última vez que eu bebi foi no Dia dos Pais de 2006. Jesus transformou minha vida. E depois disso, eu contei o que Jesus fez com a minha vida. Estudei, fiz faculdade. Casei, família. Enfim. Ele falou, nossa, agora eu entendi, Rafinha. Agora eu entendi porque você não bebe não, você está certinho. Bebe não, mano. Bebe não, pelo amor de Deus. Vocês entenderam? Entendeu porque eu não bebo, irmão? Então, você pode conhecer alguém aí que frequenta a igreja e bebe, mas para mim eu não tolero nenhum gole. E vai ser assim até o fim dos meus dias. É aprendendo, irmãos, a aproveitar as oportunidades. Eu tenho um paizão espiritual que chama Luiz Antônio, que aquele irmão, vou te falar para você, irmão, não tem oportunidade perdida. Qualquer conversa que você está com ele termina em Jesus, é incrível, não sei nem como é que ele consegue. É futebol, é política, é videogame, você terminou, ele está falando de Jesus. Você fala, mas como é que você mudou a conversa aí, no meio desse caminho aí para Jesus? É oportunidades, irmãos. Outro tópico, irmãos, palavra. A nossa palavra deve ser sempre agradável e temperada com sal, irmãos. Agradável, meus queridos. Não pode ser uma palavra bruta, uma palavra ignorante, arrogante, de superioridade, não. Deve ser agradável, aqueles que ouvem devem se sentir agradáveis ao ouvir, confortáveis ao ouvir. Temperadas com sal, irmãos. Já falamos isso diversas vezes. Pega uma carne a mais saborosa que for, irmãos, que você gostar. Come ela sem sal para você ver. Você não consegue nem engolir, irmãos, fica insosso, fica ruim. Pode ser a picanha maravilhosa, você não vai conseguir comer. A nossa palavra deve ser assim, irmãos, temperada com sal, suculenta. De ouvir uma vez, deseja ouvir outras vezes. Ah, pastor, mas eu nasci assim, não sei. Então se você nasceu assim, mate ele. Síndrome de Gabriela, eu nasci assim, vou morrer assim. Não, irmãos. Jesus transformou a sua vida. Ou se não transformou, tem que começar a transformar. Já eu falo tudo o que eu penso, está errado. Ore a Deus para acabar com isso, irmão. Isso é do velho homem, da velha mulher. Você tem que ser falar o que está sendo inspirado pelo Espírito Santo de Deus. De novo, que a sua fala seja agradável e temperada com sal. Você precisa falar a verdade, mas com graça. Lembrando que aquela pessoa é igual a você. É pela graça. O que é graça mesmo, irmãos? O que é graça, igreja? Da mesma forma que você recebeu esse favor imerecido do Senhor, aquela vida também precisa. Não é por merecimento, não. Um teólogo chamado John Calvin comenta assim, irmãos, que as palavras temperadas são palavras equilibradas, nem agressivas e nem vazias. Palavras equilibradas. Às vezes você pode falar até uma verdade, irmãos, mas ela pode sair ainda temperada, equilibrada. Uma verdade pode ser dita de várias formas, irmãos. Pode ser dita de uma forma que você destrói aquela pessoa, como também dizer uma verdade que você traz ela para perto de você. Você a encoraja e ajuda ela a mudar. Então, peça isso ao Senhor. Senhor, que as minhas palavras sejam agradáveis, equilibradas, temperadas com sal. O nosso comportamento, irmãos, pode abrir portas ou fechá-las. Eu sei que isso é até um jargão, a gente ouve muito falar, irmãos, mas muitas pessoas nunca abriram uma Bíblia. Mas a sua vida pode ser uma Bíblia para ela. Então toma cuidado com o que você faz. Já aprendemos com a sua vida, com o seu testemunho, como reagimos, mas também como falamos. Versículos 7 ao 14, irmãos, o reino de Deus é construído em comunhão e cooperação. Vamos lá, irmão, a partir do versículo 7.
Quanto à minha situação, Tíquico, irmão amado, fiel e ministro e conservo do Senhor, lhe darás todas as informações. E eu estou enviando com expresso propósito de lhes dar o conhecimento da nossa situação e de alentar o coração de vocês. Com ele estou enviando Onésimo, o fiel e amado irmão que é da igreja de vocês. Eles contarão a vocês tudo o que está acontecendo aqui. Aristarco, que está preso comigo, manda saudações. E também Marcos, primo de Barnabé. A respeito deles, vocês já receberam instruções. E se for até aí, recebam-o no bem. E também Jesus, conhecido por Justo, manda saudações. Estes são os únicos da circuncisão que cooperam pessoalmente comigo pelo reino de Deus. Eles têm sido o meu consolo. Epafras, que é da igreja de vocês, manda saudações. Ele é um servo de Cristo Jesus que está sempre lutando por vocês em oração, para que vocês se conservem maduros e plenamente convictos em toda a vontade de Deus. E posso testemunhar a respeito de Epafras, de que muito se empenha por vocês, pelos de Laodiceia, pelos de Hierápolis, e Lucas, o médico amado, e também Demas, mandam saudações. Esse versículo, irmãos, ele cita vários nomes de pessoas. Paulo está querendo frisar, irmãos, que o reino de Deus é construído em comunhão e cooperação de várias pessoas. Ninguém faz ministério sozinho, irmãos. O ministério é coletivo. Há diversidade de dons, histórias, funções, mas todos servem ao mesmo Senhor. Primeiro que ele menciona, irmãos, é Tíquico, mensageiro fiel. Provavelmente, irmãos, era o portador das cartas aos Efésios e Colossenses. Provavelmente foi ele que recebeu a carta em mãos do apóstolo Paulo e trouxe para ler na igreja de Éfeso e para ler na igreja de Colosso. Ele era um mensageiro fiel. Onésimo, irmãos, quem aqui lembra de Onésimo? Quem fez o quarto módulo com o pastor? Quem lembra de Onésimo, irmãos? Aonde que Onésimo é mencionado? Qual carta? E amém, aleluia. Vai ganhar pontinho extra. Já passou? Não, a gente vai continuar, esquenta não. Onésimo é mencionado, irmãos, da carta do apóstolo Paulo para Filemão. Como vocês não fizeram, eu vou contar um pouquinho de novo, tá? Onésimo, irmãos, era um escravo que trabalhava para Filemão. E este escravo um dia deu a doida nele e falou: vou fugir. E ao momento da sua fuga, ele foi lá e subtraiu bens materiais do seu dono. E pelo trabalhar de Deus, pela jesuicidência, esse cara foi parar onde, irmãos? Onésimo, esse escravo fujão, ladrão, em Roma, meu querido. Possivelmente ele foi preso em Roma. E quem estava preso lá em Roma, irmãos? Somente Paulão, filho. Falou, tá preso? O que você fez, filha? Vem cá. Tome de Jesus, irmãos. Onésimo se tornou um cristão, convertido. E durante esse momento ele confessou e falou: Paulo, agora eu entendi tudo isso, eu me arrependo. Deixa eu contar um pouco da minha história. E Som. Paulo conhecia Filemão, irmãos. Paulo conhecia Filemão. Não, eu conheço ele, pode deixar aqui já. E ele mandou uma carta explicando toda a situação de Onésimo, onde Onésimo foi parar, que Onésimo tinha se arrependido de tudo que tinha feito, que Onésimo queria reparar aquele erro, e que agora não era para ele receber mais Onésimo como um escravo, como um fujão, como alguém tenha roubado dele, mas como um irmão em Cristo. E ainda Paulo fala: e se ele lesou você financeiramente, pode me passar a conta que eu pago. Se remete a Cristo, irmãos. Cristo pagou um alto valor por nós, mesmo sem ele ter feito nada. A culpa era nossa, mas quem pagou foi ele. A carta de Filemão significa isso. Enfim, irmãos, e Onésimo estava lá também nessa pegada, irmãos. Estava lá frequentando, crente da igreja de Colosso. O terceiro que ele menciona, irmãos, é Aristarco. Aristarco, irmãos, é o companheiro de missões de Paulo. Ele participou da terceira viagem missionária. Ele esteve com Paulo em Éfeso, na Grécia, na Roma. E companheiro também de prisão. Marcos, irmãos, como aí todos também que aprenderam comigo na EBC,
Marcos foi aquele que partiu na primeira viagem missionária com Barnabé e Paulo, e no meio daquela viagem ele amarelou, irmãos. Falou, não é para mim, tá pesado, tá puxado, e foi embora. No momento da segunda viagem, Marcos falou, eu quero ir de novo. Paulo falou, você não vai não. Aí Barnabé, que era primo, né, algumas versões falam que era tio, não, mas eu quero levar meu primo, meu sobrinho, não vai não. Abandonou a gente no meio da missão, tô fora, não vai. Aí Barnabé foi lá e rachou com Barnabé, se meu sobrinho não vai, eu também não vou. Fechou. Começou a fazer as missões com Silas. Marcos saiu de alguém que tinha desistido no meio de uma missão, irmãos, para se tornar um servo de Deus. Firme na rocha. Ele se tornou alguém que Marcos, irmãos, na sua carta, se eu não me engano, de Timóteo, ele chega a falar, traga-me Marcos, que ele é muito necessário para mim. Agora ele é muito me útil. Agora ele se entendeu o seu propósito, ele entendeu o seu ministério. Agora ele me é útil, traga-me Marcos. De alguém que ele não queria mais estar junto, para aquela pessoa que ele pedia, manda-me Marcos. Ele menciona também Jesus, o justo, íntegro. Menciona pouco, conhecemos pouco sobre este Jesus, irmãos, não é o nosso Jesus. Como mencionei até na aula hoje, Jesus era um nome comum naquela época. Mas era um cooperador do reino, irmãos. Era um judeu que tinha se convertido ao cristianismo. Como Paulo menciona, era um dos poucos da circuncisão que cooperavam com ele. Ele só remete uma parte e fala assim, ele me ajuda a trazer consolo. Para fazer, irmãos, era o fundador e intercessor da igreja de Colosso. Era aquele que orava bravamente por aquela igreja. É aquele que começou levantando a palavra, pregando, orando, jejuando pelos irmãos. E por fim ele menciona ali de Lucas, um médico amado. De um médico, irmãos, de um gentil que não conhecia a Cristo, que não conhecia a Deus. Como mencionamos aqui em outras pregações, ele foi encarregado de fazer uma pesquisa para um grande homem, foi pago para isso, para fazer uma pesquisa e trazer para esse homem a história de Jesus, e no meio dessa pesquisa ele se converteu, irmãos, e se tornou também um missionário, um fiel companheiro de Paulo até o fim. Na igreja não existem pessoas sem importância, irmãos. Ao contrário disso, cada pessoa tem um papel importante. Queria chamar o pastor Fábio aqui na frente. Vem cá, meu querido, vem cá, não tem vergonha não. Você não vai falar nada não. A igreja, nós precisamos de pastores. Não precisamos? Uma igreja só com pastor funciona? Vem cá, Pedrão. A gente vai precisar de um vaso para ele nos ajudar também no louvor. Vem cá, Fabi. Vai precisar também de pessoas que recebam bem aqueles que chegam na igreja. Vem cá, Betão. A gente vai precisar de alguém que ajude a gente nos projetos sociais. Às vezes nem aparece, mas é importantíssimo. A igreja é composta por pessoas diferentes, com papéis diferentes, mas todas importantes. Não tem ninguém mais importante. O Fábio não é mais importante que o Betão, que ajuda a montar os tatames e desmontar. Todos aqui são importantes, com papéis diferentes, necessários. A igreja é isso, irmãos. A igreja é isso. Pessoas diferentes, com diferentes dons e talentos, se completando para formar a igreja completa, que é Cristo. É o cabeça. Pode se assentar. Você é importante, irmão. Se você cumpre o papel, nem que seja do dedinho mindinho, você é importante e necessário nesta casa, nessa igreja, neste ministério. Mas ele também menciona Demas, irmãos. Demas, durante a carta de Colossenses e Filemão, irmãos, ele era um cooperador de Paulo. Mas como a gente aprende lá na carta de Timóteo, mas por amar o presente século, Demas abandona Paulo, irmãos, em Roma durante a sua prisão. Paulo também nos revela, irmãos, que desde a igreja primitiva nós temos aqueles irmãos que começam conosco, caminham conosco, trabalhamos juntos, oramos juntos, choramos e nos alegramos juntos. Aqueles que começam muito bem, mas que não terminam, irmãos, que não perseveram. O Senhor trouxe à memória alguém aí, irmãos? Me trouxe vários.
Aquelas pessoas que começam tão bem, a gente fala, meu, vai ser uma bênção, esse homem, essa mulher, daqui a pouco ela some. Daqui a pouco ela, por amar mais o presente século, abandona. Esquece o seu chamado, o seu propósito, esquece a Cristo. Não persevere, por algum motivo ou outro, se afasta dos caminhos do Senhor e volta para suas vidas antigas, como Demas fez, trocando a presença de Deus pelos prazeres do mundo. Faz parte, irmãos, isso acontece. Quinto ponto, irmãos, cada cristão precisa cumprir o seu ministério. Vamos ler lá os versículos 15 a 17. Saúde os irmãos de Laodiceia, bem como Ninfa e a igreja que se reúne na casa dela. E depois que esta carta tiver sido lida entre vocês, façam com que seja lida também na igreja dos Laodicenses. E vocês leiam também a carta que vier de Laodiceia. E digam a Arquipo, atente para o ministério que você recebeu do Senhor, cumprindo bem a sua tarefa. Com frequência, irmãos, os cristãos se reuniam na igreja primitiva. Mas se reuniam onde, irmãos? Como está dizendo aqui? Se reuniam na casa dela. As reuniões da igreja primitiva, irmãos, eram nas casas. Hoje, quando nós fizemos os nossos pequenos grupos, nossas células, nós estamos nos remetendo à igreja primitiva, irmãos. Se reuniam nas casas. Na realidade, os historiadores consideram que apenas a partir do 3º século, irmãos, que foi começar a existir templos para as igrejas cristãs se reunirem. E as primeiras ainda eram pequenininhas, irmãos. Era para 20, 30, foi aumentando depois com o tempo. Mas até o 3º século, as igrejas se reuniam nas casas. Alguns estudiosos, irmãos, sugerem que esta carta que o apóstolo Paulo menciona aos Laodicenses seja a carta de Éfeso. Pois essa carta foi lida em toda a região da Ásia Menor, mas ninguém tem de fato uma certeza sobre isso. Mas no versículo 17, Paulo menciona um homem chamado Arquipo, irmãos, que pouco conhecemos. É mencionado brevemente em Filemão, no versículo 2. Paulo cita Arquipo como companheiro de lutas lá em Filemão. Ele pode ter sido talvez um soldado romano que se converteu e se tornou um membro da igreja de Colossos. Mas a ideia foi bem direta e clara para Arquipo, irmãos. O chamado recebido precisa ser completado. E digam a Arquipo, atente para o ministério que você recebeu no Senhor, cumprindo bem a sua tarefa. Não basta começar bem, irmãos. É preciso permanecer e terminar bem. O apóstolo Paulo era exemplo disso, irmãos. Quando completando a sua carreira, terminou sua caminhada, a sua corrida, ele falou, eu terminei bem. Eu concretizei com excelência, me mantive fiel, perseverei em todos os momentos. E ele estava lembrando, estava dando um toquezinho no Arquipo, talvez aquele irmão estava meio desanimado. Sabe aquele irmãozinho, irmãos, que pegou firme com a gente também, você começa a ver que ele está meio deixando de lado as coisas. Você olha para ele, ele já não está com aquela animação para fazer as obras do Senhor, está meio desanimado, já não participa mais do PG, os cultos já não vêm com tanta frequência. Você olha para ele, ele está perdendo o brilho nos olhos. Esse talvez seja Arquipo, irmãos. Talvez você seja Arquipo. Talvez Deus tenha colocado, irmãos, nas suas mãos o propósito de servir no ministério, de liderar um projeto, um pequeno grupo, de ganhar almas para Cristo, de cuidar de pessoas. Você tem deixado isso de lado. Eu sei, irmãos, eu até preguei já sobre isso. Eu sei que às vezes nós nos cansamos no meio do caminho, desanimamos, mas devemos sempre buscar descanso no Senhor, conforto e renovação das nossas forças, para concluir aquele trabalho que Ele mesmo nos deu, no Senhor. Se o Senhor te deu um propósito, te deu um ministério, te deu um chamado, irmãos, persevere, não desanime, não deixe de lado, não entregue. Se necessário for, descanse, mas não pare. Atente para o ministério que você recebeu no Senhor. Isso é para cada um de nós, igreja. Atente para o ministério que você recebeu no Senhor, cumprindo bem a sua tarefa. E a pergunta é,
Será que estamos cumprindo bem aquilo que o Senhor nos deu? Será que a tarefa que o Senhor nos confidenciou em nosso coração, estamos cumprindo bem? Eu deixo a resposta para cada um de vocês diante de Deus. Sexto ponto, irmãos, e para finalizar, meus queridos, a graça nos sustenta até nos dias difíceis. Aleluias, glórias a Deus por isso. A saudação é de próprio punho. Paulo, lembre-se das minhas algemas. A graça esteja com vocês. Paulo geralmente ditava, irmãos, as suas cartas. Ele não escrevia as suas cartas, ele ditava. Geralmente era para algum secretário, algum ajudante, algum auxiliar, né? E notamos que, se você for ver, sempre está no início da carta, ou no final. Nessa lá em Colossenses 1, ele fala que é Timóteo. Então, ele sempre ditava as suas cartas, mas no final, ele fazia uma saudação final, ele deixava a sua assinatura, né? Algo ali para deixar algo pessoal com o seu próprio punho. Para quê, irmãos? Para as pessoas entenderem que aquilo não era simplesmente alguém escrevendo em nome de Paulo. Tinha um trato pessoal e também para todo mundo reconhecer aquilo não era uma pirataria. Aquilo não era um falso mestre querendo se passar por Paulo. Existia lá a sua saudação final, a sua assinatura. E Paulo finaliza a carta aos Colossenses, irmãos, lembrando das suas prisões. Escreve bem de forma pessoal e humana. Lembrem-se das minhas algemas. Às vezes as pessoas ouviam Paulo ensinando, ministrando, encorajando, exortando, liderando. Poderia esquecer. Ele estava preso, irmãos. Ele tinha todos os motivos para falar: eu não vou fazer nada, Deus esqueceu de mim, eu estou abandonado. Não, irmãos, preso, algemado, e ele continuava fazendo o ministério que Deus levantou. Ele não ia exortar a equipe de alguma coisa se ele não estivesse vivendo. Ele entendia que aquele ministério tinha sido dado por Deus, e ele iria cumprir até o fim. Mas ele disse: não esqueçam as minhas algemas. Às vezes por motivos tão pequenos nós deixamos de fazer as obras do Senhor, irmãos. Por motivos tão pequenos nós deixamos de cumprir aquilo que o Senhor nos deu. Arrumamos desculpa de todos os jeitos, de todas as maneiras. Não dá por causa disso, não dá por causa daquilo. Ai, tadinho de mim. Tadinho de mim. Você viu alguma vez Paulo falando isso dele, irmãos? Tadinho de mim. Preso. Algemado. Mas ele disse: não esqueçam as minhas algemas. Mesmo preso, ele exala graça e fé. Ele não esconde sua realidade, mas também não termina com lamento. Ele termina com graça. Isso revela a maturidade espiritual. Paulo não era um menino na fé, já era um homem maduro, com marcas de Cristo. Mesmo em sofrimento, ele continua firme e consciente na presença de Deus. Paulo deixa bem claro em Colossos que somente Cristo é a fonte da nossa vida. Que Cristo é o Senhor do mundo físico e espiritual. Que Cristo é suficiente. E que o único caminho para uma vida espiritual mais profunda, irmãos, não está na religiosidade, mas sim no conhecimento, no relacionamento com Jesus Cristo, o nosso Salvador. Colossenses 4, irmãos, Paulo mostra que uma vida centrada em Cristo se torna visível em 5 áreas. Como tratamos as pessoas, na perseverança em oração, no testemunho diário diante do mundo, na comunhão e cooperação da igreja e na fidelidade ao seu chamado. Permanecendo fiel até o fim. O Evangelho não é apenas algo que acreditamos, é algo que vivemos. Gostaria de chamar o Ministério de Louvor aqui à frente. Eu sei que ainda tem a Santa Ceia, né? Mas a gente já, os irmãos já vai dando uns blém aí. Minha vida revela que Cristo no nosso cotidiano, irmãos, isso é para pensar. Minha vida tem revelado Cristo no dia a dia? Minha oração tem sido perseverante? Eu tenho falado, conversado e comunicado graça? Eu tenho valorizado a comunhão e a cooperação dos meus irmãos? Eu estou cumprindo o meu chamado?
Eu estou permanecendo fiel até o fim, independente das minhas lutas. Decida hoje, irmãos, cultivar uma vida constante de oração, ser intencional no seu testemunho diário, valorizar a comunhão e o trabalho em equipe na sua igreja. Todos são importantes. Viva com responsabilidade diante de Deus e permaneça fiel mesmo nos tempos difíceis. Gostaria de chamar aqui para a gente entregar a nossa Santa Ceia hoje. Vem cá, Anne Jefferson, por favor. Queria ler um texto contigo. 1 Coríntios 11, irmãos, do versículo 23 a 25, diz assim: porque eu recebi do Senhor o que também lhe entreguei, que o Senhor Jesus, na noite que foi traído, pegou o pão, e tem dado graças, partiu e disse: este é o meu corpo que é dado por vocês, façam isto em memória de mim. Do mesmo modo, depois da ceia, pegou também o cálice, dizendo: este cálice é a nova aliança no meu sangue, façam isso todas as vezes que o beberem em memória de mim. Hoje é dia de Santa Ceia do Senhor, irmãos. Anne, vem cá do meu ladinho aqui, Anne. Anne. Temos aqui, irmãos, o pão. Temos aqui, irmãos, o nosso suco de uva representando o vinho. Que a gente não bebe não, irmãos. A gente não bebe não, tá? Se quiser um ministério que bebe, procura outro. Aqui a gente não bebe não. Brincadeira, irmãos. Vamos orar aqui para os elementos. Estenda suas mãos aqui. Pode se colocar de pé, igreja. Pai, em nome de Jesus, Senhor, eu coloco aqui diante de Ti o pão e o nosso vinho. Consagremos esses itens aqui para Ti, Senhor. Que temos um momento aqui de renovação da nossa aliança com o Senhor, ó Pai. Que através desses elementos, ó Deus, ó Pai, possamos fazer uma autoavaliação dentro de nós e decidimos mudar. Que esta manhã seja uma manhã de mudança, de transformação, ó Pai. Que seja o Seu agir nas nossas vidas, ó Deus. Que a Tua palavra, ó Deus, venha gerar transformação e mudança, ó Deus. Em nome de Jesus, Senhor. Em nome de Jesus. Aleluia! Pode distribuir, né, irmãos, os elementos. Algemado por um peso, oh, quão triste eu andei, até sentir a mão de Cristo. Não sou mais como eu era, eu sei. Tocou-me, Jesus, tocou-me, de paz encheu meu coração. Quando o Senhor Jesus me tocou, livrou-me da escuridão. Aleluia! Eita, glória a Deus! Os elementos estão sendo entregues. Só deixar uma coisa para deixar esclarecida aqui, irmãos. Aqui na Igreja CIA, nós acreditamos que todos podem participar da ceia, tá? Eu sei que pode ter no ministério A, B e C, precisa ser batizado, precisa ser membro, isso, aquilo. Não tem nenhum lugar na palavra que diz isso, irmãos.